Capítulo 167, Conjunto 1. O ar se dividiu e um portal vermelho se abriu. Uma energia forte e pesada emanava através dele. Embora a energia estivesse contida de uma forma diferente, era como a do vestígio. Um menino pequeno com um sorriso travesso apareceu. Kindred ajoelhou-se e inclinou a cabeça, como se estivesse saudando um deus a quem servia. Ele disse educadamente: "Vim para servi-lo, outra face do grande sábio." Quando Yonvou finalmente estava do lado de fora, todos os efeitos que ele havia recebido do deus dragão desapareceram, fazendo sentir as restrições da quinta montanha novamente. No entanto, o mundo que ele via com sua percepção extrasensorial não era mais desconfortável. Yonvou afastou o cabelo para trás e virou a cabeça para olhar em volta. Eles já foram embora. Ele expandiu sua percepção extrasensorial por toda a masmorra e ficou feliz ao descobrir que não conseguia sentir Kaino Victoria. Como não havia nenhum corpo na masmorra, parecia claro que eles conseguiram evitar o exército demoníaco. Khan provavelmente descobriu que Kindred os estava manipulando e Victoria era hábil o suficiente para esconder suas presenças assim que seu poder mágico fosse reabastecido. Ampliando ainda mais o alcance de sua percepção extrasensorial, procurou fora da masmorra para ver se Kindred ou o exército demoníaco estavam lá, mas ele não conseguiu encontrar nenhum traço deles. Para onde eles foram? Yonvou estreitou os olhos e depois balançou a cabeça. Embora não tivesse tido dificuldade em passar despercebido, era bom que o exército demoníaco tivesse desaparecido. Ele já estava convencido de que Kaino Victoria havia escapado em segurança. Suspirando aliviado, ele dirigiu-se para o corpo de Rebecca, que estava tão mutilado que era impossível reconhecê-la. Um clima pesado pairava sobre Yonvou. Embora ele e Rebecca não tivessem sido próximos, ele viu que ela era uma pessoa responsável que podia cuidar de si mesma. Mesmo que ela não estivesse nas melhores condições, havia salvado Victoria. O fato dela ter sido uma apóstola de Cernunnos o interessava ainda mais. Embora o deus da caça não fosse muito conhecido, ele era um dos deuses mais fortes. Existe alguma maneira de recuperar a alma dela? A pulseira preta só lhe permitia tomar as almas daqueles que havia matado, e a alma dela já tinha regressado a Cernunnos. Yonvou hesitou por um momento e colocou o corpo dela no Entrena. Havia um método que ele poderia tentar, embora Rebecca pudesse não gostar. No entanto, se ela o rejeitasse, ele poderia devolvê-la ao seu estado original. Ele começou a andar por aí usando a mão esquerda para devorar os pedaços das estátuas dos macacos. Em seguida, ele desfigurou o monumento com os 72 Bin e purificou todos os vestígios restantes. E também removeu todas as marcas nas paredes. Não há motivo para deixar nada para trás. Yonvou planejava destruir tudo ali. O vestígio do rei macaco havia dito que os pedaços do Ruinbang estavam espalhados por toda a torre, e que havia muitos sucessores os procurando. Novos rivais não eram necessários e, mais do que tudo, não queria que mais ninguém conseguisse o suporte do céu, especialmente o exército demoníaco. Ele queria tudo para si. Naquele dia, a caverna escondida na quinta montanha desabou e Yonvou entrou no portal para o 21º andar. Este é o 21º andar, o portão do Dojo das Sombras. Através do portal azul cintilante, ele viu um grande edifício que fazia os arquivos da tribo dos Unixifres parecerem pequenos. Os olhos de Yonvou se arregalaram. Ele havia lido sobre esse andar no diário, mas era maior do que ele pensava. No entanto, não sabia se era porque estava finalmente livre das restrições do 20º andar, mas sentia que o ar ali refrescava tanto seus pulmões quanto sua mente. Faz um tempo desde que estive aqui pela última vez. A pulseira preta estremeceu ao entregar os pensamentos de Shannon a ele. Foi divertido. Não existe lugar melhor na torre. Entendo o que quer dizer. Yonvou pensou no que havia lido sobre o 21º andar no diário. Se o 20º andar é um lugar onde você vai para se aprimorar, o 21º andar é onde você testa para ver o quanto mudou. Você tem que derrotar ou resistir às sombras em 33 estágios diferentes. Este é um melhor lugar para verificar o seu progresso.
Além disso, se as sombras perceberem que você já está registrado no Hall da Fama, você terá a chance de observar as características ou habilidades especiais que elas possuíam quando eram mais jovens. O 21º andar era basicamente um dojo para que os jogadores pudessem treinar artes marciais. Havia uma seção interna e uma externa, e as pessoas podiam treinar por conta própria ou com parceiros de treino básicos que a torre fornecia. Basicamente eram bonecos de treino que os ajudariam a praticar artes marciais. Na entrada do dojo, haviam 5 portas numeradas de 1 a 5. Quanto maior o número, maior o nível de dificuldade. Uma vez que você escolhia o nível de dificuldade, você teria que derrotar todos os 33 estágios a partir desse ponto. Em cada sessão, você tinha um tempo limitado para derrotar ou resistir a uma sombra, que eram basicamente simulações dos jogadores que estavam no Hall da Fama do 21º andar. Depois que a torre foi criada, muitos jogadores fortes deixaram recordes no decorrer de suas jornadas, mas apenas os verdadeiramente grandes e habilidosos seriam capazes de deixar suas marcas no 21º andar. Todos desejavam essa honra, mas poucos alcançaram. No entanto, este andar colocava muita pressão sobre os jogadores comuns. Mesmo que escolhessem um nível mais fácil, eles ainda teriam que lidar com jogadores que estavam classificados de 165 a 133, e entre eles haviam lordes e apóstolos. A coisa boa é que você ainda poderia concluir o andar se apenas resistisse aos ataques das sombras, e caso fosse ferido, você poderia tentar novamente após se recuperar. Tal como dizia o diário, era possível constatar as versões mais jovens dos rivais que se poderiam encontrar no futuro, além de ser um bom lugar para estudá-los. Naturalmente, aqueles cujas simulações foram deixadas para trás tinham que evoluir e se tornarem mais fortes, uma vez que todos veriam suas fraquezas. Ainda assim, ser incluído no Hall da Fama era algo bom em muitos aspectos. No entanto, embora fosse uma honra para a maioria, não importava muito para Yonvou. Além do 10º andar, onde estava a poucos pontos de Edora, Yonvou havia ficado em primeiro lugar em todos os andares. A maioria das pessoas acreditava que Yonvou iria limpar o 21º andar facilmente, mas ele não podia simplesmente aceitar isso. Uma simulação dos jogadores. Yonvou considerou e puxou a lista dos jogadores no Hall da Fama. Classificação do 21º andar 1. Bifasbat 2. Nail 3. O dedo de Yonvou tremeu com o nome seguinte. 4. Shajeonvou. Ele não aceitou o desafio imediatamente, já que passou muito no 20º andar, havia algumas coisas que precisavam de sua atenção antes. Além de ter que visitar uma certa pessoa. Assim que ele deixou a torre através de um portal vermelho, ele foi direto para a aldeia da tribo dos Unichifres. Quem é esse? Se parece muito com aquele Yonvou, sabe? Aquele que é mais difícil de encontrar do que um porco voador. Quando Punch soube que Yonvou havia voltado, ele largou tudo e foi correndo para cumprimentá-lo. Será que ele estava cultivando alguma coisa? Punch tinha um chapéu de palha na cabeça e um ancinho no ombro. Sua pele, que já era bronzeada, havia ficando ainda mais escura por estar muito exposta ao sol. Yonvou olhou para ele e imediatamente se virou para Yano. Onde está a Edora? Punch gritou irritado. Você não está sendo muito rude com alguém que está falando contigo. Sim, eu sei. Como foi com as bestas lendárias? Da última vez, você disse que elas iriam eclodir em breve. Punch suspirou. Ele esperava que Yonvou ignorasse suas queixas. E sentia estar sendo ignorado por todos na aldeia recentemente. As bestas lendárias eclodiram há muito tempo. Ele continuou a ficar de mau humor, mas isso não funcionou em Yonvou. Onde elas estão? Siga-me. Yonvou e Punch foram para os arredores da aldeia. Por onde passaram as pessoas o cumprimentaram e, embora ele não se lembrasse de alguns deles, os cumprimentou de volta. Quando finalmente chegaram a uma casa de campo, encontraram uma multidão de anciãos correndo por todo lado com grandes sorrisos. Estavam todos excitados com as novas bestas lendárias que eclodiram.
Com a ajuda de Punch, ele conseguiu passar e entrar na multidão. Ele acidentalmente encontrou os olhos de alguém naquele momento. Você é? O cara estreitou os olhos e franziu a testa para ele. Então, ele riu friamente. Ah, ouvi dizer que as bestas lendárias tinham algo a ver com você. As achei grandes e estúpidas. E agora sei o motivo. Depois daquela demonstração de hostilidade, o cara se foi. Yonvou e Punch conseguiram passar com sucesso pela multidão. Yonvou comentou. Que cara estranho. É ele. O rosto dele mudou completamente quando o viu. Ouvi dizer que ele sofreu muito por tua causa, e por isso, deve te odiar muito. Yonvou inclinou a cabeça. HMM? Conheço ele. Quem é? O Punch olhou para Yonvou para ver se ele estava brincando, e quando percebeu que Yonvou estava completamente sério, começou a rir. Ah! Zhang ficará furioso quando souber disto. Ei, acho você não se recorda das pessoas que derrota. Acho que a sua personalidade é um pouco fria nesse sentido. Zhang. Após ouvir o nome, Yonvou finalmente se lembrou do candidato a rei da tribo dos Unichifres que ele havia derrotado facilmente, o herdeiro da família Baekson. Sua reputação havia sofrido bastante após a derrota, e Yonvou não o viu mais na aldeia, então quase se esqueceu dele. No entanto, Yonvou tinha uma boa memória e tinha certeza de que o cara que ele havia derrotado parecia diferente agora. Bom, acho que entendo o motivo de não o ter reconhecido. Fiquei surpreso quando o vi por aqui novamente após tanto tempo. Não sei se ele está usando drogas ou algo assim, mas ele definitivamente está diferente. Até Punch notou que algo estranho estava acontecendo, mas ele apenas deu de ombros como se não estivesse tão interessado. Yonvou olhou na direção para a qual Zhang havia fugido e estreitou os olhos. Energia demoníaca capítulo 168, conjunto 2. Yonvou se perguntou o que Zhang estaria fazendo ultimamente, uma vez que agora exalava energia demoníaca. Mesmo tendo sido arrogante antes, ele não tinha esse tipo de energia. Yonvou estava prestes a dizer algo, mas percebeu que os anciãos tentariam interferir, então ficou quieto e entrou no prédio com Punch. Os anciãos ali dentro estavam correndo ainda mais ocupados do que os anciãos do lado de fora. Ah! Grenil já começou a usar o pênico. O pênico. Ei! O Grenil estará com fome quando acordar. Traga comida rapidamente. Registros. Onde estão os registros? A cor do Grenil está mudando. Temos que anotar isso. Onde eles estão? O que quer dizer com registros? É um diário de bebê. Todos os anciãos estavam sorrindo de orelha a orelha e falando tão alto que parecia uma rua movimentada lá dentro. No entanto, assim que Yonvou avistou a besta lendária, ele pensou que suas reações eram compreensíveis. Dois grifos com as cabeças de falcão e os corpos de leão dormiam confortavelmente um ao lado do outro. Um era vermelho e o outro era azul, por isso era fácil distingui-los. Eles pareciam exalar uma atmosfera sagrada. Os grifos eram vistos como os melhores dos animais míticos, e ele podia ver as diferentes energias que havia dado a eles. Você concluiu com sucesso a missão oculta, teste da tartaruga do abismo. Você conseguiu uma conquista que não pode ser facilmente obtida. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu um adicional de 3.000 karma. Você ganhou a recompensa 30x pedaços do casco da cabeça da tartaruga em x couro da cauda da serpente. Como recompensa adicional, bênção do espírito azul, temporária foi alterada para bênção do espírito azul. Sua compreensão da magia espiritual ainda é baixa. Aprenda a magia espiritual para evoluir bênção do espírito azul em um espírito superior. A missão final que ele recebeu das bestas lendárias estava agora concluída. Yonvou verificou as recompensas. Pedaços do casco da cabeça da tartaruga. Classificação. Material. Classificação. A quantidade. 30. Descrição. A tartaruga do abismo do 11º andar era uma besta lendária criada a partir de uma besta mística e uma besta mágica. Estes são os pedaços do casco da besta mística. É um material extremamente durável e bom para a criação de itens defensivos.
Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre, e está preso ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Couro da cauda da serpente. Classificação. Material. Classificação. A. Descrição. A última pele que a besta mágica descamou antes de se tornar uma besta lendária. É forte e resistente, e possui o traço de veneno da besta mágica antes dela evoluir. Não pode ser utilizado isoladamente e deve ser transformado em uma arma. Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre, e está preso ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Estes materiais serão de grande ajuda para ele. Tenho pensado em adquirir novos equipamentos defensivos e ofensivos ultimamente. Isso irá facilitar bastante o processo. As armas de Yonvou deixariam outros rankers verdes da inveja, mas comparadas com Vigrit, a Aegis e a pulseira preta, estavam longe de ser adequadas. Até a adaga de Kashina estava tão desgastada que estava quase na hora de jogá-la fora. Yonvou estava ponderando elevar os atributos de todos os seus artefatos, e uma vez que ele tinha um pouco do vazio havia recebido do dragão do vazio, ele poderia usar isso também para criar uma boa arma. Embora eu queira encontrar o Braão no 23º andar, ainda tenho que levar a torre a sério como havia feito no 20º andar, e Yonvou planeava dar tudo o que tinha no 21º andar. Não era fácil encontrar os jogadores que estavam listados no Hall da Fama, e ele queria desafiar a todos, do último ao primeiro lugar. Entre eles estavam espécies antigas e esquecidas, e até mesmo o Lorde que foi o antigo dono da espada vampírica de Bathory. Ele também veria as versões jovens dos 9 reis que planejava enfrentar um dia. Era uma oportunidade que ele não podia perder. Além disso, seu coração batia mais rápido ao pensar em encontrar alguém que ele nunca teria a chance de ver novamente, mesmo que ele fosse apenas uma simulação. Esse amigo vai substituir a tartaruga do abismo? Grovo perguntou a Yonvou em sua cabeça. Ele estava dormindo na Pedra Filosofal por meio ano e agora havia finalmente acordado. Foi porque sentiu uma energia familiar. Ei, mestre, eu também acordei. A voz de Shirpi também apareceu. Parecia que ele tinha terminado sua evolução, que pode ter acelerado por ver a outra besta lendária. Independentemente do motivo, Yonvou ficou aliviado. Ele não estava sozinho no 20º andar graças à companhia de Shamon e Anryong, mas ocasionalmente se preocupava porque tudo que o Shirpin e o Grovo faziam era dormir na pedra. No entanto, eles pareciam bastante satisfeitos com a hibernação. Como se sentem? Muito bem. Quero voar por aí. Ou deixarei fazer isso mais tarde. Aguente um pouco mais, ok? E você, Grovo? Já te disse para não me chamar assim. Ainda não encontrou um nome melhor para mim. Não conseguia pensar em um nome bom. Grovo gemeu de frustração, e Yonvou não pôde deixar de rir para si mesmo. Grovo era parecido com Enova e talvez seu irmão, quando ficavam com raiva. Todos o lembravam de seu irmão. Como é que você acha isso é engraçado? Yonvou sufocou sua risada, pois parecia que o Grovo explodiria se ele continuasse o provocando. Afinal, eles ainda não tinham um contrato formal entre si. Nêmesis. O seu nome. O que acha? HMM. Grovo ficou em silêncio por um momento, pensativo. E então disse lentamente. Esse é o nome de um deus. Nêmesis era um ser do Olimpo que lidava com vingança, e ele não era tão conhecido ou poderoso quanto os 12 olímpicos. No entanto, ele ainda era um deus, e usar seu nome significava que alguém poderia pegar seu poder emprestado, mas também havia o risco de ofendê-lo. Os jogadores evitavam nomes que invocavam deuses e até os apelidavam quando se referiam a eles. No entanto, Yonvou não se importava. Os deuses e os demônios do 98º andar estão a debater alguma coisa. Alguns deuses não gostaram da ideia. Hermes os está convencendo. Alguns demônios estão olhando para você, interessados. Mensagens sobre os deuses e demônios surgiram novamente, mas Yonvou as ignorou. Ele não estava interessado em deixá-los influenciar seus sentimentos e pensamentos. Além disso, ele tinha um objetivo.
O nome de um deus já continha poder por si só, era uma bênção que tinha poder, caráter e a posição de um deus. Se um deus gostasse de você, seria uma grande vantagem. Muitos dos que usaram os nomes dos deuses não conseguiram controlar esse poder e acabaram sendo amaldiçoados. Mesmo que os deuses estivessem presos no 98º andar, eles ainda podiam usar alguns de seus poderes nos andares inferiores. No entanto, é um pouco diferente no meu caso. Yonvou estava esperando que ele recebesse uma bênção, já que havia obtido conquistas que interessavam tanto aos deuses quanto aos demônios. Ele tinha certeza de que poderia continuar no futuro, especialmente se não cruzasse nenhuma linha que arruinasse a reputação de um deus. Ele só tinha que se certificar de que fez justiça ao seu nome, suas famas aumentariam e eles abençoariam suas bestas místicas. Era como um acordo. Nêmesis, HMM. Grovo não podia responder porque era o nome de um deus, mas achava que a sugestão não era ruim. Na verdade, ele havia gostado muito. Era o nome perfeito para o que ele e Yonvou pretendiam, mas ele não queria irritar um deus. Se não gostou, iremos continuar com Grovo, porque você é sempre tão extremo? Sabia que essa é uma parte muito desagradável da sua personalidade. Eu sei. Qual é a sua resposta? Eu quero, vamos nessa. Jing. O nome do dragão demoníaco foi alterado de Grovo para Nêmesis. A besta mística mudará de acordo com seu novo nome. Nêmesis, dragão demoníaco, o reconheceu como seu dono. Uma nova besta mística que nunca existiu na torre nasceu. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma e recompensas adicionais serão fornecidas. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu um adicional de 3.000 karma. Você adquiriu uma recompensa adicional. Sua saúde aumentou 5 pontos. Seu poder mágico aumentou 7 pontos. Atenção! Você está usando o nome de um deus. O deus Nêmesis decidiu manter-se neutro. O deus Nêmesis está observando você. Tenha cuidado para não manchar o nome de um deus. Hermes está observando você com uma expressão estranha. Vosh. Yonvou sentiu que a fundação de Nêmesis havia mudado um pouco, mesmo não podendo vê-la, já que o dragão demoníaco estava na pedra filosofal. Parecia que sua fundação havia se tornado mais pesada e escura, como se ele estivesse envolto na escuridão. Nêmesis fez um som estrondoso agradecendo seu novo nome. Yonvou estava prestes a dizer que esse som era a razão pela qual ele o chamou de Grovo em primeiro lugar, mas decidiu que era melhor não dizer nada. No entanto, ele ficou aliviado. Ele estava preocupado com o nome há muito tempo, pois simplesmente não tinha talento para nomear nada, mas após encontrar apóstolos como Hepburn e Rebeca, ele começou a pensar que poderia muito bem escolher um nome que tivesse poder. Além disso, Nêmesis trabalharia mais para evitar irritar o deus Nêmesis. No diário de Yonvou, ele foi descrito como um deus, orgulhoso e forte. Tveret. Eu. Shirpi apareceu e agitou as asas na frente de Yonvou. Ele estava bem maior agora, mas seus olhos ansiosos e brilhantes ainda estavam tão inocentes como sempre. O que acha de Nike? Era o nome da deusa da vitória. Continua no próximo vídeo.